Hoje vamos fazer o design de sobrancelhas nessa sobrancelha que é bem falhadinha, né? No final, no ponto alto, até o final da sobrancelha. O direcionamento também ele é todo para baixo, né? O que apresenta ser ainda mais falhadinho. A gente começa então higienizando. Eu gosto de higienizar com a escovinha, porque assim até adere melhor depois, caso queira fazer uma tintura, caso ela esteja com algum resquício de maquiagem. Então, a gente começa com as marcações básicas. Então, marca o ponto inicial, o ponto alto e o ponto final da sobrancelha. Prestem atenção que quando eu fui marcar o ponto inicial, eu coloquei bem na pontinha do nariz, na lateral da pontinha. E para marcar o ponto final, é na abinha lateral do nariz, tá? Essas medidas fazem total a diferença. A gente começa fazendo um quadradinho ali no meio, para quê? Pra gente se guiar na espessura dessa sobrancelha, né? Então, começo ali a desenhar, estica bem a pele para desenhar, de preferência que esse lápis esteja bem apontado, né? Bem afiadinho, com a pontinha bem fina. E aí eu vou traçando, seguindo o desenho natural da sobrancelha dela, tá? Eu faço a marcação à mão livre, por conta de já ter experiência na área há mais de 7 anos. Então, é uma coisa que é muito bacana vocês começarem a treinar a fazer a marcação à mão livre, né? Então, no outro lado agora eu faço a mesma coisa, sempre esticando bem a pele, vem trazendo essa linha aos poucos. Evite de trazer tudo de uma vez só, porque às vezes pode ser que fique um pouquinho tortinho, né? Então, uma coisa que ajuda a me deixar com a linha mais retinha é trazer aos pouquinhos, né? Principalmente quando a gente tá começando a fazer a mão livre. Então, eu sempre dou preferência por deixar o mais larguinha possível, né? A gente manter ali o design natural da nossa cliente, tirando realmente só o necessário, né? Só tirando ali o que tá excedente. Manter um design natural, larguinho, e tirar só o que tá excedente. Então, aqui eu penteio pra cima os pelinhos, vejo o que tem pra cortar, mas na sobrancelha dessa cliente não tem muito o que cortar, né? Porque o direcionamento dos pelos é pro lado, é uma sobrancelha um pouquinho mais falhadinha, então é mais a pontinha de alguns pelinhos mesmo, né? Uma coisa que é muito legal de fazer é perguntar para a cliente se ela gosta que corte ou não. Eu já conheci clientes que não gostavam que cortasse a sobrancelha, enquanto outras preferiam que cortasse. Então, hoje em dia, eu pergunto para cada cliente nova se gosta ou não gosta que corte, né? Porque tem algumas pessoas que não gostam que corte. Isso é uma coisa muito pessoal, de pessoa para pessoa. Mas aqui eu já conheço essa cliente, ela fez o primeiro design dela comigo e manteve até hoje fazendo apenas comigo, né? Então, aqui eu sempre corto. Gosto de pedir para a cliente esticar com as duas mãos a sobrancelha para eu conseguir entrar com a linha e fazer com a linha. Notem que eu entro, então, com a linha, eu apoio, tá? O fio de base, o fio que fica perto do dedão, ele fica bem alinhadinho com a linha que eu fiz ali, e aí eu abro a linha, né? A linha é um método muito bom porque tem uma ótima durabilidade. Ela dura o design muito mais do que com pinça, do que com cera. Gosto muito da linha, né? Apesar de que dói um pouquinho, mas depois que você pega o jeito, ela é tão rapidinha de fazer que as clientes têm até preferência por esse método, por ela durar melhor, né? Então, a dor ali é passageira, né? O que não dói hoje em dia pra fazer? Então, eu faço toda a sobrancelha, né? Tanto embaixo quanto em cima, eu faço com a linha, mas no começo, quando ainda não sabe usar a linha direito, eu recomendo que faça só a parte de cima, embaixo faça com a pinça, até você pegar domínio na linha, e aí sim você começar a fazer a linha na parte de baixo também. Então, eu acho que a linha, ela facilita bastante o trabalho, né? Quem não sabe fazer com linha, tem aula aqui no canal, ensinando como usar a linha egípcia. Vale muito a pena, é um custo bem acessível para fazer o design de sobrancelhas e as clientes adoram. No começo, às vezes, elas têm um pouquinho de resistência, um pouquinho de medo, mas depois elas super se adaptam e acabam gostando de fazer com esse método. E o segredo da linha, gente, é sempre pedir para a cliente esticar bem a pele, tanto em cima quanto embaixo. A pele, ela precisa estar bem esticadinha, para que não belisque. Quando a pele tá meio solta, pode acontecer de beliscar. Assim como com a pinça, né? A pinça também, a gente sempre precisa esticar
bem a pele quando vai tirar os pelos com pinça, porque senão pode acabar machucando o cliente. Então, essa pele, ela precisa estar bem esticadinha pra gente remover e a pessoa sentir o menos de desconforto possível. Se a pele não estiver esticadinha, a cliente vai sentir dor. Outro detalhe muito importante é sempre revisar muito bem antes de terminar o design de sobrancelhas, para ver se não ficou nenhum pelinho fora do lugar, porque às vezes a gente tira e não enxerga bem na hora, quando vê, tu levanta a cliente, tu enxerga um pelinho ali. Então sempre olha, vira um pouquinho o rosto dela pro lado, vira pro outro, vê se não ficou nenhum pelinho ali, né? São esses detalhes que fazem a diferença pro nosso trabalho, para fidelizar as clientes, porque quem faz a sobrancelha acaba indo para casa e vendo se ficou algum pelinho ou não, né? Então, sempre vê se não ficou nenhum pelinho fora do lugar. No outro lado, a mesma coisa, estica bem a pele. Às vezes, a gente tem que posicionar a mão das clientes, porque às vezes elas colocam a mão em cima da sobrancelha ou de um jeito que não dá espaço pra gente ali vir com a linha, né? Então, o legal é você posicionar a mão dos clientes conforme fique bom pra você, porque senão às vezes pode atrapalhar um pouquinho ela esticar. Quando a pessoa tem a pele mais durinha, né, mais firmezinha, mais nova, às vezes pode puxar só embaixo pra fazer a parte de cima, porque a pele é mais firminha. Mas quando a pele tem um pouquinho mais de elasticidade, aí tem que puxar tanto em cima quanto embaixo. Esse fio que eu utilizo é o fio de poliamida, fio 60, e encontra ele muito fácil nas casas que vendem linha de costura, né? Ela é uma linha que ela é mais firme, ela não é tão fina, mas também não tão grossa. E o bom é que ela é firme e ela acaba não arrebentando com facilidade, o que é melhor pro nosso trabalho, porque senão a gente perde muito tempo, né, com linha muito fina, que arrebenta fácil. E outro detalhe é que quando a linha é muito fina, parece que dói mais. Já testei em mim, as clientes também já comentaram que quando a linha é mais fina, parece que dói muito mais. E quando a linha é nessa espessura, dói, mas dói menos, né? Porque doer, dói igual, mas dói muito menos. Então, essa também é uma outra característica da linha. Então, aqui seguimos dando os últimos retoques com a pinça, né? Pegando aqueles fios bem pequenininhos. Cada detalhe importa, cada fiozinho que fica por trás importa. Então, sempre olhar bem pra ver se não ficou nada. E com a linha também, né? Com aqueles fiozinhos fininhos no meio. Fazer a linha na parte do meio exige treino e paciência, que com o tempo a gente pega. Então, a gente vai invertendo a mão ao contrário, né? E vai fazendo aos pouquinhos. Ali com o tempo, pega o jeito de fazer com a linha. Então, vamos finalizar o design dela com a caneta Vult, a 01. Eu gosto muito de usar ela quando a cliente não quer usar rena ou Reflector-Seal, porque ela dá um efeito muito natural, muito bonito, né? E eu gosto de finalizar com ela. Faz anos que eu uso ela. Recomendo demais finalizar com essa canetinha, que ela dá um brilho no pelinho, fica super natural, super bonito. Eu gosto de ter ela pra vender também pras clientes, porque elas gostam muito do efeito, né? Então eu sempre tenho as canetas também pra vender. A gente consegue adquirir elas com preço muito bom pela internet e aí vender, né, com um valorzinho acima no nosso espaço. E aqui eu finalizo colocando um pouquinho de corretivo. Aqui eu apliquei com um cotonete que eu tinha ali de fácil acesso. Então, para dar um ar iluminado ali embaixo, fica mais clarinho, né? Dá uma sensação de até maior limpeza, assim, quando a gente finaliza com corretivo. Eu gosto muito de finalizar com a caneta e com o corretivo. E às vezes coloco um gelzinho incolor nos pelinhos também, para dar mais brilho. E esse é o resultado final. O que vocês acharam? Comentem aqui, curtam se vocês gostaram e se inscrevam.